Não escolha errado se você estiver pensando em adquirir a Hostingr, porque hoje eu vou te mostrar um tutorial completo de como criar o seu site do zero na Hostingr, além de te fazer economizar uma boa grana e te mostrar as melhores sacadas que você pode utilizar com a ferramenta. E para isso, deixe seu like e se inscreva aqui no canal e vamos aqui diretamente para minha tela. É o seguinte, pessoal, a partir do link logo aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso aqui aos planos exclusivos com desconto especial da Hostingr, e eu falo isso justamente para você já economizar na sua aquisição. Diante disso, entre as opções, que é para justamente você não cometer nenhum erro na sua escolha, se você quer, entre os planos de entrada, o melhor custo-benefício, para utilizar recursos de IA, espaço suficiente e não se incomodar depois, vá de plano business, tá? E o motivo disso é porque aqui você consegue ter 50 GB de armazenamento NVMe. Isso aqui é pelo menos o mínimo que você precisa para criar um site, gerenciar os seus e-mails e tudo isso. E também você pode colocar 50 sites, o que é mais que suficiente se você tiver pequenos projetos paralelos ou eventualmente algum cliente pequeno que queira fechar um trabalho com você. E aí, ao invés de você precisar contratar uma nova hospedagem, só coloque o domínio do seu cliente na sua hospedagem e tá tudo certo, você consegue ter um faturamento a curto prazo. Diante disso, você escolhendo então aqui o plano business, é só fazer a seleção. E a mágica para vocês terem um desconto acontece aqui. Vocês vêm aqui em ter um cupom de desconto e vão inserir aqui tudo junto, letra caixa alta, aqui no canal. E clicando aqui em aplicar, vocês terão mais 10% de desconto extra a partir do nosso link exclusivo aqui embaixo na descrição do vídeo. E claro, 48 meses, porque esse cupom de desconto ele é válido na sua primeira compra. Dessa forma, realmente vale a pena você fazer a aquisição utilizando esse cupom e pegando pelo maior período possível, porque quanto maior for o período de vigência do seu desconto, consequentemente, por mais tempo você estará economizando. Assim, se você pegar menos tempo, você estaria tendo uma economia menor. Então, vale a pena sim você pegar 4 anos, você não vai se incomodar e vai conseguir ter a melhor economia possível. E claro, também vale a pena você vir aqui e conseguir o seu domínio totalmente gratuito, que no caso é o nome do seu site. E aí, esse domínio é totalmente gratuito por 1 ano e você também tem mais 3 meses grátis neste plano aqui de 48 meses. Uma outra alternativa, caso você queira se garantir na questão de desempenho e custo-benefício, são os planos clouds, que também vou deixar um desconto aqui embaixo na descrição do vídeo, mas no geral isso aqui eu pego realmente pessoas que queiram um site com melhor desempenho para agências, médias empresas ou empresas que fazem ou pretendem fazer muitos anúncios em campanhas e também até investir em tráfego orgânico, porque assim, aqui você vai ter um ambiente com o melhor desempenho possível e vai poder economizar muito. E claro, eu recomendo pelo menos o plano Professional, porque aqui você tem 4 núcleos de vCPU, que é uma quantidade mínima para ter um servidor com melhor desempenho e conseguir gerenciar o seu site de maneira prática, sem se preocupar com configuração de servidor, apenas adquirindo aqui está tudo mais prático. E também não tem segredo, só vem aqui em escolher plano, e mesma coisa, coloque aqui o nosso cupom aqui no canal e vocês terão mais 10% de desconto extra. E claro, aqui será mais para empresas que necessitam de melhor desempenho. Se você apenas quer criar o seu site, começar do zero, vá no plano business, que é mais que o suficiente. E caso você queira aplicar as melhores estratégias comerciais na sua hospedagem aqui da Hostingr, então você precisa fazer o download do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele vai ser crucial para aplicar tudo isso. E o melhor de tudo é que o download deste e-book é totalmente gratuito e você pode conferi-lo a partir do link logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Feita então aqui a sua aquisição, depois que você fazer a compra aqui da hospedagem, você vai receber no seu e-mail o login e senha, e aqui você pode vir na parte de resgatar o seu domínio para poder fazer o uso dele no seu site. E aqui é simples, é só você vir aqui, selecionar o seu domínio, que você até colocou anteriormente na hora de fazer a contratação, e você já consegue fazer a requisição dele para utilizar aqui no seu site. Caso também você queira verificar, é só você vir aqui em domínios, e aqui você vai conseguir verificar o seu domínio certinho. E aqui vai aparecer o status do seu domínio, tudo certinho. Mas, de qualquer forma, vamos aqui em gerenciar. E aqui ele já passa para vocês um panorama geral aqui do domínio, tá? Então, qualquer problema que vocês tiverem
não estiver na questão de ativo, ou você também tiver um domínio que você já tem contratado e quer transferir aqui para Hoshiger, aí sim vale a pena você vir aqui na parte do suporte, que você pode perguntar aqui ao Code, e aqui você tem a questão do redirecionamento do seu domínio, verificar a questão para alterar o seu domínio. Enfim, o que eu recomendo aqui nesse suporte da Hoshiger é que muito provavelmente você vai estar falando com uma IA, certo? Mas vá conversando com ela e reforce que você precisa conversar com o atendente. E nesse caso, ela vai te direcionar para uma pessoa por trás que vai te auxiliar nessa questão de configurar o seu domínio, caso você tenha necessidade, ok? Mas na grande maioria das vezes você consegue resolver por conta própria, embora em alguns casos realmente você precisa da ajuda do suporte aqui da Hoshiger. Então só fique ciente que tem essa disponibilidade caso seja necessário. Já aqui na parte de e-mails, você pode utilizar sim o plano aqui gratuito, tá? Então ele funciona tranquilamente aqui por 1 ano. E caso você tiver a necessidade de contratar mais espaço, ainda vale a pena você fazer uma aquisição de plano de e-mail aqui dentro da Hoshiger. Isso porque se nós viermos aqui em comprar plano de e-mail, se a gente olha aqui as opções até com outros provedores de e-mail, se a gente pega aqui, por exemplo, 12 meses ou até 48 meses para ter o melhor custo-benefício, nós veremos que teremos um custo de R$ 8,00 por mês praticamente, tá? Mas realmente isso vale a pena porque você vai ter 50 GB de armazenamento por cada caixa de entrada e também você vai ter 50 e-mails, tá? Isso aqui é mais que suficiente para médias empresas. Se você está começando, realmente, R$ 2,50 por mês acaba sendo um preço irrisório. E para 10 contas de e-mails, para pequenas empresas ou pessoas que estão começando o negócio e quer apenas ter um contato mais formal e utilizar o domínio do site, então pega aqui o plano Business Starter que vai ser mais que o suficiente, tá? A não ser que você preveja que tenha mais funcionários, pelo menos 5, 6, e vai passar essa quantidade de 10 e-mails, aí você pode pegar o plano Business Premium, tá? Mas realmente pegar aqui 48 meses para você ter 10 GB de espaço por caixa de entrada, que é bastante, e você de longe não vai conseguir alcançar essa quantidade por cada caixa de entrada de e-mail. Então isso aqui é mais que suficiente e te garante um bom espaço. Agora, o Google Workspace seria mais se você precisasse utilizar as ferramentas do Workspace. Mas, de qualquer forma, isso aqui seria mais para médias empresas. Diante disso, uma vez você contratando então o seu plano de e-mail ou utilizando aqui o plano de e-mail gratuito, que vem incluso na hospedagem, você vem aqui em gerenciar. E aqui para gerenciar, você pode vir aqui, por exemplo, em caixas de e-mail para verificar os e-mails. E aqui na parte de gerenciamento, se você quiser criar um novo e-mail, você pode vir aqui em caixas de e-mail. E aqui, se você precisar, é só vir aqui em criar uma conta de e-mail. Não tem muito segredo, é só você colocar aqui o nome do e-mail, a senha. E aí, se precisar, tem a opção de você fazer uma configuração com outras ferramentas de e-mail, tá? Mas realmente só criando aqui o seu e-mail é mais que suficiente para você poder gerenciá-lo. E um detalhe, se você precisar fazer a importação de e-mails de um domínio anterior para cá, esse item aqui de importação de e-mail acaba auxiliando muito, tá? Então aqui acaba sendo mais prático que outras hospedagens e você tem essa possibilidade de fazer a transferência para sua caixa de entrada aqui na Hoshiger. E claro, se você quiser utilizar seu e-mail, é só você vir aqui em Webmail e aqui você vai colocar o seu login e senha, tudo certinho, para poder fazer a entrada e gerenciar aqui dentro do painel da Hoshiger, tá? Então não tem a necessidade de você contratar um outro provedor de e-mails. Quando você contrata a hospedagem da Hoshiger, você já consegue gerenciar todos os seus e-mails aqui dentro. Claro, depois você pode configurar, seja no Gmail ou no Outlook, para você em uma única plataforma centralizar tudo. Contudo, a ideia justamente de você ter uma hospedagem e já conseguir cortar um custo de e-mail e criar o seu site ao mesmo tempo, isso aqui já possibilita graças a essa opção de webmail da Hoshiger. Dito isso, então, agora vamos aqui para a parte aqui de sites. Então, vocês vindo aqui em sites e especificamente em lista de sites, vocês vão ter a possibilidade aqui de realmente fazer a criação do zero, seja um site WordPress ou um site utilizando o construtor da Hoshiger. Dessa forma, eu vou passar aqui apenas para vocês conhecerem como funciona o construtor aqui da Hoshiger e na sequência nós damos uma olhada no WordPress, que eu particularmente prefiro. Contudo, se você apenas quer colocar o seu site no ar sem se incomodar e não quer entrar de forma detalhada nessa parte de criação de sites, então o criador aqui da Hoshiger é mais que o suficiente e com a inteligência artificial vai te ajudar muito.
Assim é só você vir aqui em adicionar site e você pode selecionar aqui o criador de sites da Hostinger. Aqui na sequência então você apenas coloca o nome da sua marca, faça uma descrição do seu site e aí você pode colocar aqui para IA criar um site. Feito isso, é só você esperar que a mágica aconteça aqui pela própria Hostinger que está fazendo a criação aqui da sua página. E vou lá que a Hostinger então utilizou o criador deles para fazer pelo menos uma página inicial. Claro que quanto mais você for específico na questão das páginas, cores que você estiver utilizando aqui no seu site, isso aqui já vai te ajudar bastante. Você pode realmente vir aqui para editar o site, no caso na continuação. E aqui não tem muito segredo, você pode vir aqui selecionar o botão, fazer as edições aqui conforme a seleção de cada elemento. E se precisar inserir um novo elemento, você vem aqui e faz desde um texto, você arrasta e coloca os elementos aqui, até também botões. Enfim, você fique à vontade aqui para selecionar os elementos, mas é uma das maneiras que você pode utilizar para criar o seu site. Uma outra maneira também é você vir aqui em adicionar site, e aí você pode fazer um site em WordPress, que é a minha preferência, e isso aqui vai facilitar muito para vocês terem um site mais customizado. Então vocês podem vir aqui, selecionando, e aqui vocês podem selecionar aqui o e-mail e senha de vocês, colocar aqui em próximo, aí você vai selecionar o domínio de vocês, e na sequência, tá? Não tem a necessidade de instalar nenhum tema, plugin, pode apenas aqui fazer a seleção do seu domínio e dar sequência na criação. Eu apenas não vou fazer isso porque eu já tenho alguns sites instalados aqui, então a ideia é que justamente pelo menos vocês saibam o passo a passo e realmente é muito mais prático você instalar um site WordPress na Hostinger, porque é tudo encaminhado. Não tem que acessar nenhum painel, manual, apenas chegar aqui, alguns cliques e seu site estará totalmente pronto. Feito isso então, uma vez instalado o site de vocês, vocês podem vir aqui diretamente em Admin WordPress, ou no caso colocar o seu login e senha, acessando WordPress. E para acessar o seu site WordPress, não tem muito segredo, é só você colocar o seu domínio .com.br ou .com/wpadmin, então quanto a isso é bem tranquilo. E aqui acessando o seu site WordPress, ele não vai estar exatamente igual ao meu, mas para começarmos a criar nosso site, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é fazer o download do plugin do Elementor. Para isso, vocês vêm aqui em plugins e vão clicar aqui em adicionar plugin, e aqui então procurando Elementor na caixa de busca, vocês vão vir aqui em fazer a instalação, no caso instalar agora, e depois fazer a ativação. Ele vai ter um setup inicial aqui básico, é só você pular tudo e na sequência você vai cair numa página de edição que você pode sair. Mas na prática aqui, o Elementor ele é um construtor fantástico, bem semelhante ao criador de sites aqui da Hostinger, porque você pode justamente colocar aqui os elementos, como títulos, imagens, também vídeos e outros diversos widgets que nós chamamos estes itens, todos prontos e diversas opções, o que te dá muito mais liberdade criativa e tem diversas maneiras de você utilizar modelos prontos que conseguem agilizar o seu processo criativo e também utilizar a própria inteligência artificial para criar o seu site. E a versão Pro do Elementor é fantástica porque ela te oferece diversos widgets essenciais, como também portfólios, formulário de contato, login, o menu do WordPress e diversos itens que somente a versão aqui paga possui esse diferencial. E sem falar que você pode utilizar sim a inteligência artificial para criar o seu site, porque você pode importar templates, o que facilita muito. A única questão é que realmente se você precisar assinar o Elementor Pro aqui por um ano, você estará pagando caro, em torno de R$30 por mês, e também não estará pagando barato aqui no WP Rocket, que é um plugin fantástico para sincronizar com o Elementor Pro e otimizar o seu site por completo. Inclusive, caso queira saber mais como fazer isso, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima do card. Contudo, a partir do link logo aqui embaixo na descrição do vídeo, eu lhes apresento a Full, que vai lhes oferecer 5% de desconto à vista no Pix, nos plugins do Elementor Pro e também do WP Rocket, e pagando a partir de R$40 no Elementor Pro e em torno de R$60 aqui no WP Rocket. O motivo disso é porque eles compram essas licenças aqui, no plano Multi e também no plano Expert, e eles revendem cada unidade aqui dentro do Brasil, ou seja, são licenças originais, muito mais baratas. A única questão é que eles têm que adicionar no seu site, mas eu trabalho com eles há mais de 5 anos, nunca tive nenhum problema, inclusive eu utilizo essas licenças no site de diversos clientes de empresas grandes e nunca tive nenhum problema, e eu trabalho com licenças originais apenas, o que dá garantia de segurança para quem contrata e também quando eu vou fazer a construção de sites para clientes. E assim eu sempre recomendo pelo menos o plano Team, porque aqui você tem 5 unidades e você vai estar pagando mais barato por cada unidade.
E aqui é fantástico porque essas licenças, elas não expiram, ou seja, você fez a ativação, ela vale por 1 ano, e se você fez, no caso aqui, uma ativação no plano TIM, você tem mais 4 estocadas, ou seja, passou 1 ano que você fez a primeira ativação, você tem mais 4 anos para reativar cada licença, pagando muito mais barato, ou até mesmo se você tiver vários clientes, você pode pegar um plano Expert logo de cara, e aí você pode utilizar essas licenças para renovar com seus clientes e até cobrar uma taxa em cima disso. Ou seja, a pessoa faz a aquisição da renovação, você coloca esse custo aqui da licença, que você paga muito mais barato, e já cobra um extra para fazer a ativação para o cliente. Então é ótimo porque você tem uma excelente margem, um custo baixo, e são plugins todos originais. E realmente, se não fosse a Full, eu não teria nem a segurança e nem a viabilidade para poder utilizar aqui os plugins e acelerar muito o meu processo de criação de sites. E claro, você também assinando o Elementor Pro, você consegue utilizar o Site Planner em inteligência artificial. Ou seja, você também consegue criar um site do zero, utilizando aqui a IA para criar um site praticamente completo e editável para vocês. E a única coisa que você precisa fazer é colocar o código aqui e ele te dá a opção de importar os templates que ele gerou pela IA e colocar no seu site. E para fazer isso não tem muito segredo, é só depois você vir aqui em modelos, adicionar novo e fazer a importação de um arquivo JSON ou zip, mas normalmente o Elementor trabalha com arquivos JSON e você faz a importação para o seu site. Então é fantástico porque é uma coisa prática e rápida, você consegue sim criar um site do zero com a IA, que acelera muito o seu processo criativo e com certeza vai te fazer economizar bom tempo e otimizar muito a sua produção de sites do zero. E caso você queira saber mais como criar um site do zero aqui na Hostgator, utilizando a inteligência artificial aqui do Elementor Pro e poder gerenciar o passo a passo do zero para construir um site profissional no WordPress, então dê uma olhadinha neste vídeo aqui em cima porque com certeza ele vai te ajudar muito.